Muito bom dia, pessoal. Espero que todos aí tenham uma ótima quarta-feira, né? Se eu não me engano é quarta-feira hoje. Para ter um papinho aqui bem rápido com vocês, só uma mensagem de fé, uma mensagem de reflexão, né? E diante de tudo que tem acontecido no mundo, que está acontecendo aí no mundo, eu tenho uma mensagem para vocês de que não desistam, né? A palavra de Deus, o próprio Jesus diz para nós, né? No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, pois eu venci o mundo. As coisas que estão acontecendo, elas estão na Bíblia, né? Se nós pegarmos aí o livro de Timóteo, ele relata algumas coisas. Eu não lembro se é qual o versículo, o capítulo aqui agora. Minha Bíblia está dentro da bolsa. Eu estou me arrumando aqui para poder ir para a empresa. E resolvi ter esse bate-papo aqui com vocês, transmitir essa mensagem aqui para vocês. Então, no livro de Timóteo, ele relata muitas coisas que têm acontecido nos últimos dias, né? Filho matando pai, pai matando filho, né? Mãe matando filho, filho matando mãe. E agora começou nações se levantando contra nações, né? Estamos aí caminhando para uma terceira guerra mundial. E que, conversando com algumas pessoas, elas falam assim: mas a guerra tá lá, não vai atingir a nossa. Você que pensa. Quando você entende de geopolítica, você vai entender que isso tem um reflexo grandioso em todas as nações, porque isso envolve economia, né? Nós somos uma engrenagem, todas as nações dependem umas das outras, né? Por questão de commodities, por questão de petróleo, alimentos, né? Insumos. Então, uma nação produz uma coisa, outra produz outra, exporta, importa, e aí vem uma guerra, né? Então, isso impacta de forma negativa todo mundo. E aí começa a vir essas notícias e acaba que a grande maioria vai ficando preocupada com isso e para de produzir para seus projetos, né? Ontem eu vi uma postagem, até uma forma de humor, tal, mas postei nos meus stories, onde um rapaz está tomando um café e ele diz assim, ele está pensando, né? O ponto de vista dele é: 2026 é o meu ano. E aí quando ele olha para o lado assim, uma bomba explode perto dele. Mas eu digo para você o seguinte: independente se estivermos passando por uma guerra ou não, próximo de nós ou não, não desista dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que, quando o mundo está normal, elas estão passando guerras. Entendeu? Então, o mundo vai viver uma guerra, eu vou viver uma guerra, você vai viver uma guerra. E só vamos sair vitoriosos se nós não desistirmos. Porque esse mundo nós vamos ter aflições. Certo? Então, eu falo para vocês aqui o seguinte: em 2016 eu comecei com marketing digital. Antes do marketing explodir, eu já vendia na internet. Eu já tinha clientes. E que no decorrer dessa trajetória, dessa minha jornada, veio a pandemia. E aí, qual foi a minha atitude? Vou parar porque o meu produto é caro. Se eu tivesse continuado, meus amigos, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. E olha que eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Mas se eu não tivesse desistido no caminho daquele meu projeto, claro que eu deveria buscar mais conhecimento, como busquei,
conhecimento que eu tenho hoje é muito maior que 2016, né? Muito maior que 2017, 2018, 2019. Mas se eu tivesse continuado com o meu produto, vendendo meu produto e buscando mais conhecimento, eu estaria muito melhor do que eu estou hoje financeiramente. Muito melhor. E estou muito bem. Só que o que eu quero dizer para vocês, não desistam. Independente dos rumores de guerra, independente do que acontecer, não pare o seu projeto. Não parem seus projetos. Continuem. Entendeu? É bom ficar atento às notícias do mundo, a economia, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. É ótimo. Inclusive, eu moro aqui em São Paulo hoje. Trabalho na região mais rica de São Paulo, que é a Faria Lima. Então, uma coisa que eu tive pensando. Claro que 86% das coisas que a gente pensa não acontecem. Mas eu penso, será que o Brasil está preparado para um atentado terrorista? Às vezes eu fico pensando isso. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu não vou paralisar minha vida por causa disso. Eu não vou deixar de trabalhar por causa disso. Eu não vou deixar de pegar o metrô por causa disso. Se for a minha hora, eu só tenho que estar pronto para poder ser arrebatado e ir para o céu. Mas senão eu vou continuar a minha caminhada. Entende? Essa semana, esse mês, esse ano de 2026 já é o melhor ano da minha vida e o melhor ano da sua vida também. Amanhã, quinta-feira, sexta-feira, eu começo o meu estudo de teologia, né? Um propósito que eu pensava que eu iria iniciar em 2023, quando eu retorno para São Paulo, mas aconteceram muitas outras coisas que eu creio que foi um treinamento de Deus e que só agora eu vou dar início ao estudo de teologia, né? Tem algo que queima meu coração e falar da palavra de Deus para as pessoas. E eu converso com algumas pessoas aqui no meu direct e muitas perecem do conhecimento. E acaba que eu vou servindo essas pessoas e vou conversando com elas, claro que ouvindo elas, e depois eu vou explicando a elas. Eu estudei teologia? Não, mas eu pesquiso, eu leio a Bíblia, eu oro, eu tenho intimidade com Deus. Então eu preciso ir mais além e vou buscar conhecimento para poder falar aqui para vocês. É o meu propósito. Vitor, você é um treinador de pessoas? Você é um cara que ajuda as pessoas a construir uma empresa, melhorar o relacionamento? Sim. Mas o meu propósito maior é entregar a mensagem de Deus. Por isso que eu tenho lá até o podcast, né, que chama Words Power, o poder da palavra. Não roube, olha só a frase. Não roube a sua mensagem do mundo. Eu tenho uma mensagem para transmitir para o mundo. Essa mensagem é a palavra de Deus. Então eu vou ter que ter comunhão com Deus, orar a Deus, jejuar, ler a palavra, estudar, buscar conhecimento para poder transbordar aqui para vocês. Beleza? Então, diante de tudo que está acontecendo nesse mundo, tenham fé. Tenham fé. Entendeu? Trabalhem, continuem com seus projetos, continuem estudando, continuem buscando conhecimento. Primeiramente, busque a Deus acima de todas as coisas, porque as demais coisas irão ser acrescentadas em suas vidas. Eu sou uma prova real disso, né? Tô lançando aí um livro, tô terminando, né? Fiz um livro digital, tô esperando meu design mandar para mim já lançar no Wi-Fi, né? E na Amazon é uma espécie de um e-book bem curto. Mas esse outro que eu vou lançar, o Quando Ninguém Está Vendo, é um livro muito grande. É um livro que vai passar aí das 200 páginas. Está passando das 200 páginas. Tem um outro que eu vou lançar sobre paternidade, onde eu falo um pouco do que eu vivi com meu pai e agora o que eu estou executando, o que eu aprendi com meu pai e o que eu estou executando com a minha filha, né? E o porquê eu estou cada vez mais falando sobre paternidade. Então Deus tem me treinado em situações muito difíceis
né? E que agora eu tenho que transmitir essa mensagem pro mundo, né? Eu tenho que transmitir essa mensagem pro mundo. Vocês estão vendo um cara aqui que há 2 anos atrás, é até difícil falar, mas vocês estão vendo um cara aqui que há 2 anos atrás quebrou, perdeu tudo, perdeu casa, perdeu carro, que foi despejado do apartamento, e nisso a minha filha já tinha vindo ao mundo. E que para eu não morar na rua, porque eu não ia voltar para trás, não ia voltar para minha cidade, não ia voltar para casa dos meus pais, porque eu vim para vencer. Eu falei, eu vou treinar pessoas, eu vou trabalhar com pessoas e eu tenho que vencer. Eu vou vencer. É vencer ou vencer. E que para não morar na rua, eu tive que morar em um ambiente totalmente hostil. Onde eu conversei com uma pessoa, ela falou assim, e essa pessoa falou assim, cara, eu admiro muito seu trabalho, você é fera no que você faz, e essa situação pode ser um treinamento para sua vida, e você vai explodir através disso. Vou te dar uma ideia, tem um lugar que é a vida real, acontece a vida real. E aí eu falei, o que é? Ela falou, você vai escrever um livro, você vai mostrar a vida real para essas pessoas, e você vai ajudar pessoas, você vai ajudar pessoas a se curarem, as pessoas transformarem suas vidas através do seu testemunho. E aí, para eu não morar na rua, eu aceitei a proposta, e lá nesse local eu observei o comportamento humano, eu entrevistei pessoas, eu apliquei técnicas de terapia, e eu fui escrevendo o livro que agora eu vou lançar para vocês. Então, tem pessoas que estão vivendo guerras que a gente nem sabe. Tem pessoas que estão vivendo guerras que não estão nos noticiários de TV e de jornais, no Instagram, nas redes sociais. Então, o que eu falo para você é, não desista, porque tudo passa, tudo é passageiro. Assim como a pandemia passou, assim como a minha guerra 2 anos atrás, um cara que perdeu tudo. Imagina um cara que ganha dinheiro desde os seus 16 anos, que valia ali 5 milhões de dólares no futebol, que com 24 anos comprou sua casa, comprou seu carro, e que ouviu a palavra de Deus e falou bem assim, eu vou para São Paulo, que é a capital da América Latina, o mar de oportunidades, e eu vou vencer lá. E nessa trajetória você perde tudo, aí você vai entender o que Deus está fazendo. Peraí, o que você tem não vai servir para o seu propósito. Me dá isso aqui, não é teu, que eu vou te forjar. E aí Deus te pega e coloca você na guerra. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que ser forte e corajoso, você tem que lutar. E aí, meu irmão, se você tiver fraturas emocionais, se você for um cara procrastinador, se você for um sabotador de seus sonhos, tudo vai vir à tona. E aí você precisa se curar para poder viver aquele propósito. E aí Deus vai te tratando e te curando. Certo? Mas, fica aqui a mensagem, não desista. Não desista dos seus sonhos. Beleza? Eu mudei de horário aqui na empresa. Eu sou supervisor de uma empresa, de uma equipe, uma multinacional aqui na Faria Lima. E eu mudei os meus horários. Fui convidado a mudar de horário, mudei de horário. Então eu vou fazer um esforço de fazer lives para vocês nesse horário de 7h20 da manhã até as 7h40, transmitir essa mensagem de 20 minutos. Eu vou estar mais presente aqui, nesse horário eu consigo estar mais presente para vocês, porque quando eu chego às 7 horas da noite eu já corro para academia, vou treinar, porque eu tenho esse compromisso comigo, né? Eu sou um triatleta, tem a questão da saúde, da alta performance também, que eu só vejo que a gente performa quando a gente cuida do nosso corpo. E quando a gente está treinando, a gente cuida da nossa mente, a gente limpa a nossa mente, a gente consegue evoluir. Certo? Então, eu vou me fazer presente nesses 20 minutos. Tem uma live que eu estou devendo para vocês. Eu tenho que terminar a série
comportamento humano, vou terminar a série comportamento humano, né? E vou procurar nesse horário aqui ler a palavra de Deus, transmitir o meu conhecimento bíblico e cristão para vocês, para a gente fortalecer essa fé, para a gente ir mais longe, para a gente não desistir dos nossos sonhos. Deus tem que tocar no meu coração e é isso que eu vou fazer. Eu só vou obedecer e tenho que transmitir a palavra para vocês. Então, um beijo no coração de todos, não desistam, tenham fé. Deus é conosco, vamos para cima. Deus abençoe.